data FIFA. Quem foi pra convocação? Dificilmente. Aí deixa, o Pumitinha vai pra Copa, o Vasco vai vender ele por cifras milionárias. E o PH, o novo Cafu. É o PH. Ele pega a bola, ele faz assim e aí ele vai lá Abre o olho, hein, Wesley. Você vai perder sua vaga na Copa. Eu não acredito não, Xavier. Abre o olho. É melhor o PH não entrar em campo. Que se ele entrar, bota 2 nas costas. Vai Vitinho, vai Wesley, vai Wanderson, tudo de ralo. Inclusive tem os 2 pontas que mais participam de gols do Campeonato Brasileiro. Ryan tem 9 gols e 1 assistência dentro do campeonato. A gente poderia citar outros aqui que com certeza deram a resposta. O João Gomes, quando subiu, não subiu muito bem. Dentro do Botafogo a gente poderia... O próprio Newton, de alguma forma, ele tá conseguindo contribuir. Então, cara, no vestiário, antes do jogo, com o GB. E ele tá aqui, ó, mostrando pro GB onde se posicionar. O que aconteceu no mesmo jogo. E a gente o GB falou, fez o gol de o cabeça. GB, se você, o Verratti estava naquele mesmo lugar. Sério? Claro. Sério. Depois do gol do Ryan no domingo, que mostra ele ele ainda criança com o Roberto Dinamite. Cadê? Apareceu um monte de gente, quando você tiver, mas tenha como referência o seu pai e a sua mãe. Eles que gostam realmente de você, que adoram você. O Vasco, você indo bem, o Vasco vai te chamar, vai te fazer o melhor contrato. Se você for mal, não vai fazer contrato nenhum, entendeu? Então pé no chão, 11 anos, até perguntei, 11 anos mesmo? Tem. E você falou que ele tem todo o potencial. Tem potencial pra caramba. Mas depende de você, que você tem uma trajetória longa ainda. Entendeu? Tá bom? Um abraço, meu amigo. Sucesso pra você. Quero estar vivo pra ver você fazendo gol aí pelo Vasco. Tá bom? Um abraço. Nessa idade... Gente, tem coisa mais emocionante, o Pedrosa? Um dos maiores caras da história do Vasco, o maior artilheiro da história do Vasco, que foi presidente também, que tem toda a história como jogador, como identificação, enfim. É um gigante do Gigante da Colina. E aí olhando um menino que ainda é menino, porque ele é menino, o Ryan é um menino. Segue sendo. Mas aqui ele era mais menino ainda. O Ryan tá com 19 anos, Isso, que você 19. falou. E aqui ele tinha 11 aninhos, ali atento, escutando as palavras do Roberto, né? Eu fico sempre emocionado de falar do Roberto, porque eu tive o privilégio, a honra na minha vida de ter trabalhado ao lado do Roberto, né? E foi numa época muito parecida, inclusive, porque, se eu não me engano, eu entrei na Band, era em 2019, e aí em 2019 o Roberto estava lá comentando nos Donos da Bola. Esse vídeo aí é um retrato do que é o Roberto, porque ele é um cara atencioso, ele é um cara humilde, é um cara que tratava todo mundo com um sorriso no rosto. Eu nunca vi o Roberto dando patada em alguém, o Roberto de cara feia para alguém, muito pelo contrário. Eu acho que o Roberto dentro de campo, ele é o maior da história do Vasco, mas fora de campo, ele representa para mim muita coisa do que era o futebol antigamente e para mim eu coloco na mesma prateleira de representatividade que o Zico. O Zico e ele, inclusive, eles eram amigos, melhores amigos. Eles eram melhores amigos. E eles são pessoas tão grandes, que eu sempre costumo dizer o seguinte, eles não sabem o tamanho deles. Eles não sabem o que eles representam. Porque eles são tão humildes, são tão legais, e você vê isso com o Ryan, e depois o próprio Ryan. É uma pena que ele não esteja aqui para poder ver o que o Ryan tá fazendo. E ele mesmo fala isso no vídeo, né? Eu espero estar vivo para te ver tendo sucesso. É uma pena, porque o Ryan quebrou o recorde dele de mais gols no Campeonato Brasileiro com 19 anos. O Ryan é o jogador mais jovem do Vasco a fazer gol dentro do Campeonato Brasileiro. E o Ryan, ele também é a essência do que é o Vasco. O Ryan foi forjado no Vasco, pai do Ryan, que é o Valquimar, jogou no Vasco, inclusive, e o Ryan só está no Vasco por conta da vascainidade do próprio Valquimar e do próprio Ryan, que cresceu, amadureceu e hoje colhe os frutos de estar em São Januário fazendo tudo o que ele estava fazendo. Aí, provavelmente, é o momento da formatura do Ryan. Não sei se é o momento da formatura, porque eles também estudam no Colégio Vasco da Gama. Tem até o Luiz Gustavo, que está ali atrás dele, que foi pro Bahia, o jogador. E aí o Roberto aí recebendo essa homenagem, né? Roberto também é um cara que sempre foi muito ligado ao Vasco, apesar de na época de presidente ter sofrido muita retaliação. Depois o Vasco conseguiu resgatar e colocar o Roberto do tamanho que ele é. Tanto é que hoje ele tem uma estátua. Então fica o meu beijo aqui, meu abraço pro Ryan, pro Valquimar, que são caras sensacionais, e principalmente para a família do Roberto, o Rodrigo, a Valentina, todo mundo que acompanha esse cara, que sem dúvida alguma é um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Cara, eu fico até arrepiada olhar essa imagem. Para quem não pode ver na tela,
Tá a formação do Ryan com uma foto do Dinamite na mão. O Dinamite ao lado dele, já na sua idade, na ocasião da foto, né? Admirando com os olhos o Ryan e ele com aquele olhar de eu venci, né? Um jogador que, como o Pedrosa falou, foi forjado no Vasco, o Vasco que tem uma história linda, com a sua cultura de fortalecer, é um time que é feito no subúrbio, que mora no subúrbio, que ainda está por lá. E o Vasco, que é um pioneiro em tantas coisas no futebol brasileiro, e também pioneiro em ter uma escola dentro de São Januário. Muita gente não sabe, mas o meu marido jogou na base do Vasco a vida inteira, né? Sim. Ele era lateral esquerdo. E ele na época não tinha escola. Eu estava até conversando com ele falou, Fernanda, eu tive que fazer depois supletivo. Sim. Ele é o grande percentual dos brasileiros, dos meninos que tentam ser jogador e não conseguem. Porque Sim. 1% que consegue ser jogador profissional. E aí aquilo atrapalhou depois a vida dele, mas ele obviamente colheu tantas coisas que foi ser atleta, ter disciplina com virar um cidadão. Virar um cidadão. Casou com Fernanda Maia, pô. Foi o que não é pouco, é muito. Foi o que o Vasco entregou pra ele. Ele falou, Fernanda, o Coutinho é a primeira geração do Vasco ter escola. Sim. Eu tinha que sair do meu treino, que era sempre muito longe, eu chegava atrasado na escola, eu perdia a aula. E isso é um golaço que o Vasco fez, tantos outros que a gente pode falar na história que o Vasco fez. Então, assim, essa foto é muito simbólica por todos os elementos e as camadas dela. E tá aí o menino Ryan, que olha, eu acho que quando você tem um menino que sonha em jogar futebol e tem um pai que sonha que ele jogue, total. Tem 2 sonhos aí. O primeiro é em jogar futebol. O segundo é sempre assim, em jogar em determinado clube. Sim. Sempre, às vezes, o jogador tá mais velho e fala, foi o Danilo? Meu pai sempre quis que eu jogasse no Flamengo, né? E aí o pai do Ryan fez o esforço todo para que ele continuasse, subisse e agora brilhando no Vasco, Pedrosa. O Ryan, ele teve diversas propostas, tanto na base quanto agora já no profissional, em que ele poderia sair, ele poderia elevar o patamar dele de vida, inclusive financeiramente. E o Valquimar, junto com o Vasco da Gama, sempre teve uma situação muito transparente, muito unificada. E só para finalizar sobre o Roberto, as pessoas subestimam muito o Roberto. Eu vou lembrar aqui alguns feitos do Roberto Dinamite. Ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Carioca e ele é o maior artilheiro de todos os clássicos que o Vasco tem no Rio. Ele é o maior artilheiro de Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense. Então, o Roberto, repito, ele é um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. É um monstro, é um ícone, uma lenda. Muito bem. E aí, a gente fez uma questão do nome da minha filha ser Roberta. Hoje eu chego pro meu marido e falo assim, tem alguma coisa a ver com o time? Aí ele, não tem não. Deveria. Falei, você jura pra mim que seria não uma tem? Honra. Ele, não Robertinha tem, não. Dinamite. Vamos lá, ó. Sabe que eu fico feliz? O Ryan, ele tá aproveitando a oportunidade que poucos têm, ele tá abraçando. Verdade. Tem gente que tem a oportunidade e tá deixando a oportunidade passar. Os outros eu não sei, mas no caso do Ryan, é que a gente tá falando de um menino que tem família. A gente falou do pai dele. Estrutura. E agora vamos olhar a mãe do Ryan, Vanessa Simplício, foi flagrada comemorando a vitória do Vasco. Olha! O Vasco, cara, é tudo que considera o Vasco um gigante, sem dúvida alguma. A cultura, o encontro social que existe na barreira do Vasco, nada mais Vasco do que isso. Muito bem, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver hoje como foi a nossa visita com Caixa Iluminada da Economia na Taquara, Rodô. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, Fernandinha Maia e também do Vene Casagrande sobre tudo que envolve a equipe do Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco vai enfrentar a equipe do Fortaleza no retorno da data FIFA. Porém, né, em contrapartida, ao mesmo tempo que o Vasco da Gama vai enfrentar o Fortaleza, está tendo semanas livres, o Paulo Henrique vai ficar fora do confronto. O Paulo Henrique ele foi convocado para a seleção brasileira, vai fazer o amistoso lá na Coreia, ou seja, uma logística muito complicada e não haveria tempo hábil para que o Paulo Henrique pudesse estar atuando com a camisa do Vasco da Gama. Então, o desfalque já confirmado e certo para esta partida. Sobre a questão do Ryan, um negócio assim, surreal o que o Ryan vem jogando. Várias propostas já apareceram, como mesmo disse ali o Lucas Pedrosa, e com certeza, de acordo com que ele vai evoluindo o seu futebol, mais sondagens, mais propostas, mais negociações vão ser abertas pelo Vasco da Gama
visando a venda dele na próxima temporada. A tendência é que o Ryan não fique no Vasco da Gama por muito tempo. O Vasco segurou muito, mas na próxima janela dificilmente isso vai conseguir acontecer, dele permanecer na equipe do Vasco. Então o Ryan deve ser negociado sim na próxima janela e o Vasco da Gama vai ter que pensar já em reposições à altura. Sobre Paulo Henrique, vocês acham que ele deveria ter uma oportunidade como titular da seleção? Sim ou não? Quero saber a sua opinião. Eu peço a você que deixe o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perderem o conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!